Olá, pessoal. Seguindo em frente, na aula passada, vimos quem pode prender em flagrante e quem deve prender em flagrante. Falamos sobre a parte subjetiva do quem. Também vimos as situações flagranciais. Qual a situação, de fato, que permite esse quem prender em flagrante? Agora, vamos trabalhar mais a prisão em flagrante dentro daquela ótica que falamos, que é da captura até a audiência de custódia. Então, já que você sabe quem pode prender em flagrante e quais são as situações flagranciais, imagina a cena agora. Determinado policial capturou uma pessoa, viu um flagrante, esteve diante de uma situação flagrancial e capturou aquela pessoa. E o uso das algemas, como é que fica? Pode algemar essa pessoa? Isso é perguntado em concurso público. Então, o que você tem que saber? Que é possível, é permitido o uso da força para capturar a pessoa, só que dentro da razoabilidade. Então, lembra sempre da legítima defesa. Todo mundo sabe que quando alguém age em legítima defesa, tem que utilizar de um meio proporcional ao injusto. Aqui é a mesma coisa. Com relação à prisão em flagrante, o uso da força, eu ainda não estou falando de algemas, estou falando do uso da força. Tem que ser sempre dentro da ótica da razoabilidade, da proporcionalidade. É lógico que um sujeito ele está cometendo um delito e ele é abordado em flagrante, ele pode querer fugir, resistir à prisão. Então aí que você observa a necessidade do uso da força. E é aqui que entra a questão do uso das algemas. A primeira coisa que você tem que fazer antes de avançar nesse estudo é lembrar das aulas de direito constitucional. Lá você estuda os direitos e garantias fundamentais no seu aspecto histórico. O que você observa nesse estudo? Que hoje nós vivemos um momento chamado de neoconstitucionalismo, é o novo constitucionalismo. Grosso modo, em linhas gerais, apenas para te situar aqui na aula de Direito Processual Penal, nós vamos lembrar o seguinte, que antes desse novo constitucionalismo, o centro do sistema jurídico era o Código Civil. Então, o Código Civil era a nossa Constituição. Quando o Código Civil era a Constituição, o centro de gravidade de todo o sistema jurídico era o patrimônio. No novo constitucionalismo, o Código Civil ele não é mais o centro das atenções, mas sim a Constituição Federal, e o Código Civil passa a ser um Código Civil constitucionalizado. E qual é o centro de gravidade do sistema jurídico hoje? Não é mais o patrimônio, é a pessoa humana. Então você dá uma lida no artigo 1º da Constituição Federal de 88, inciso 3, que diz que a República Federativa do Brasil tem como fundamento, lá no inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Então, hoje nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana como um proto-princípio. Lembra da palavra protótipo, que é o modelo daquilo que vai ser criado. Então, a dignidade da pessoa humana é um protótipo, é um proto-princípio. Tudo que vem depois tem que observar a Constituição Federal, que, por conseguinte, está girando em torno da pessoa humana, gira em torno da pessoa humana. Então, esse uso das algemas, nesse momento da prisão em flagrante, tem tudo a ver com isso que eu falei. Qual foi a situação casuística que trouxe essa questão à tona? Foi no tribunal do júri. Então está aqui o julgamento precedente, esse precedente que ensejou a súmula vinculante 11, que trata do uso das algemas e serve tanto para audiências como para prisão em flagrante. Então você tem que prestar muita atenção nisso, porque isso cai muito em prova. Olha aqui o julgado. Em primeiro lugar, levem em conta o princípio da não culpabilidade. Ou seja,
A pessoa humana é o centro gravitacional de todo o ordenamento jurídico? Tudo deve existir em razão da pessoa e não em razão do patrimônio, por exemplo? Então, esses princípios que visam a garantir a dignidade da pessoa humana, a promover essa dignidade, eles ficam mais ressaltados na nossa vida cotidiana e no nosso sistema jurídico. E um desses princípios que tem a ver com o processo penal é o princípio da não culpabilidade, ou princípio da presunção de inocência. Todos são inocentes, não são culpados, até que se tenha uma condenação transitada em julgado, não cabendo nem mais a prisão em segunda instância. Então, por que que a pessoa vai ser algemada ali? Precisa haver uma necessidade a mais. Tem que ter uma justificativa a mais que não seja a necessidade de prisão em flagrante ou qualquer outra coisa, porque nem em audiência isso também é permitido, salvo as exceções que vamos ver. Então, observa aqui, mais uma vez, em primeiro lugar, levem em conta o princípio da não culpabilidade. É certo que foi submetida ao veredito dos jurados pessoa acusada da prática de crime doloso contra a vida, mas que merecia tratamento devido aos humanos. Olha a dignidade da pessoa humana aqui. Aos que vivem em um Estado democrático de direito. Ora, estes preceitos, a configurarem garantias dos brasileiros e dos estrangeiros residentes no país, repousam no inafastável tratamento humanitário do cidadão, na necessidade de lhe ser preservada a dignidade. Manter o acusado em audiência com algema, sem que demonstrada ante práticas anteriores a periculosidade, significa colocar a defesa antecipadamente em patamar inferior. Não bastar essa situação de todo degradante. O julgamento do júri é procedido por pessoas leigas, que tiram as mais variadas ilações do quadro verificado. A permanência do réu algemado indica, à primeira visão, cuidar-se de criminoso da mais alta periculosidade, desequilibrando o julgamento a ocorrer, ficando os jurados sugestionados. Então, observa a origem da súmula vinculante 11, Tribunal do Júri. Entretanto, pessoal, o pano de fundo, as razões de decidir deste precedente representativo espraiou-se para todas as situações do mundo da vida nas quais o uso de algemas pode acontecer. No caso de prisão em flagrante, no caso de condução de uma pessoa até a delegacia policial, no caso de remoção de preso, no caso de audiência de instrução, qualquer coisa, inclusive tribunal do júri, porque o princípio da presunção de inocência aplica-se a todas as pessoas. E todas as pessoas, qualquer de nós, qualquer pessoa, somente será considerada culpada após o trânsito em julgado de uma condenação. Logo, você tem que conhecer a súmula vinculante 11, porque é muito cobrado em prova, cai muito em prova. Então, olha aqui. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência, fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros. Então, lembra das três letras P, R, F. Lembra da Polícia Rodoviária Federal. Perigo, resistência ou fuga. Só que em concurso público, eles têm o costume, eu já vi muitas questões desse tipo, em retirar aqui o alheio ou retirar o próprio. Então, na questão de concurso, questão errada, logicamente, fica assim: só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física alheia. Ou eles colocam assim: perigo à integridade física própria. Isso é aquele tipo de questão de memorização chata que você não pode errar. Perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros. Então, pessoal, o policial nas ruas verificou uma situação flagrancial. Ele percebe a presença
da PRF, Polícia Rodoviária Federal? Não. Ele percebe a presença destes requisitos da súmula vinculante 11. Perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros. Ele percebe também que essa pessoa que deve ser presa em flagrante está resistindo à prisão. Percebe também que essa pessoa pretende fugir, quer dar fuga. Isso é suficiente para o uso das algemas? Não, não é suficiente. Esse policial, ele tem que saber, ele precisa pensar nisso, que ele vai ter que justificar essa excepcionalidade por escrito, porque o uso de algemas é excepcional. A regra é a liberdade e a regra é o respeito à dignidade da pessoa humana e todos os efeitos da presunção de inocência incidentes sobre esses preceitos. Então não se usa algema, salvo PRF. E essa excepcionalidade no uso precisa ser justificada por escrito. Então isso também é perguntado. Agora imagina a cena. O policial, ele não justificou a excepcionalidade por escrito, ou não estavam presentes aqueles requisitos, o PRF. O que acontece? Isso também é perguntado em prova. Essa é a terceira parte da súmula. Responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade. Então, o agente é o policial. A autoridade pode ser o juiz, na presidência do tribunal do júri, o juiz numa audiência de instrução, o delegado de polícia quando recebe o preso lá na delegacia, ou nas ruas, quando o delegado de polícia prende alguém em flagrante. Então, responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente e da autoridade. Nulidade da prisão ou do ato processual. Então, imagina uma audiência de instrução e julgamento com o acusado ali algemado. Nulidade do ato processual, porque a audiência é um ato processual. Sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, esse acusado, esse réu, esse investigado, esse indiciado, ele terá direito a uma indenização. Responsabilidade objetiva do Estado. A responsabilidade civil do Estado é objetiva. Logo, pessoal, observa-se que a súmula vinculante número 11 é dividida em 3 partes que você precisa memorizar. Só que tudo que eu conversei com você até aqui te ajuda a memorizar mais facilmente. Outro ponto que você vai incluir agora na súmula vinculante 11 e pode ser cobrado em prova. Se alguém foi preso em flagrante, aquele flagrante ele foi considerado ilegal em razão do uso indevido de algemas, aquela apreensão de objetos efetivados pelo policial durante o ato de prisão em flagrante ficará invalidado, serão consideradas provas ilícitas. Então, quando o policial ele chega até a delegacia de polícia, o delegado de polícia ele lavra o flagrante e também um auto dos objetos apreendidos. Aqueles objetos apreendidos, eles eventualmente serviriam de provas ao processo penal, após serem submetidas ao contraditório judicial na forma do artigo 155. Logo, estas eventuais provas, elas ficam contaminadas pela teoria da árvore dos frutos envenenados, em razão da ilegalidade lá da prisão em flagrante, que pode ser declarada em razão do uso indevido de algemas. Olha aqui a súmula vinculante 11. Ó. Esse uso indevido acarreta também a nulidade da prisão. Então, nós já trabalhamos a teoria das provas ilícitas e a teoria do aproveitamento das provas ilícitas. Você inclui aqui na súmula vinculante 11 também esse efeito no caso de invalidação dessa prisão em flagrante por ser considerada ilícita em razão do uso indevido de
algemas. Isso já foi perguntado em prova. As provas também serão consideradas ilícitas. Ok, pessoal? Então, falamos sobre quem pode prender em flagrante, quem deve prender em flagrante, as situações flagranciais e, no momento da captura, se é possível o uso de algemas e em quais circunstâncias, súmula vinculante 11. Vamos em frente agora e vamos verificar o seguinte. Determinada pessoa está em flagrante delito, só que não foi possível capturá-la naquele momento. Não foi possível efetivar o flagrante próprio. Artigo 302, inciso 1 ou 2. Não foi possível, durante o cometimento da infração penal, dos atos de execução, ou assim que o agente terminou de praticar os atos de execução, inciso 2 do artigo 302, efetivar a captura. O agente, ele fugiu, ele correu. Houve uma perseguição imediata logo após o final daquela execução, ou logo após a abordagem policial durante os atos de execução. Houve uma fuga e uma perseguição. Esse agente, ele ingressou em uma casa. Pode ser a sua, pode ser de um parente, não importa. Ingressou em uma casa. O que acontece nessas hipóteses? Ainda existe o flagrante. Então, o policial, ele pode ingressar nessa casa em razão da perseguição do flagrante. Mas preste atenção agora. Em qualquer modalidade de flagrante prevista no 302, o policial também pode ingressar na residência da pessoa, na casa, sem que se fale em violação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio. Olha só a cena. Depósito de drogas é um crime permanente, é o tráfico de drogas, artigo 33 da Lei de Drogas. Crime permanente, você vai entender aquele crime que está acontecendo o tempo todo, a todo instante o crime está sendo consumado, está havendo tráfico de drogas, artigo 33. Isso permite o flagrante, então, a qualquer momento. Logo, o policial pode ingressar na residência ou na casa do agente sem que se fale em violação do direito fundamental em inviolabilidade de domicílio. Isso é uma hipótese de flagrante próprio. No caso da perseguição, já vimos também que pode, e no caso de flagrante ficto ou presumido, também pode. Se esse agente ele for encontrado dentro de uma casa com os instrumentos do crime, objeto do crime, isso é flagrante. O que vai ser levado em consideração é aquele logo depois, aquele tempo muito rápido para que a polícia tome alguma atitude, haja, entre em ação. Eu vou mostrar essa jurisprudência aqui do STJ, que fala justamente do flagrante ficto ou presumido, que é o que pode trazer mais complicação. Se cabe para o flagrante ficto ou presumido, logicamente você não vai ter problema nenhum com relação a outras hipóteses, do 302, 1, 2 e 3, porque aí fica muito óbvio. Este julgado é de 2017, relativamente recente. Então, olha aqui. Houve uma arguição de nulidade da prisão em flagrante em razão do flagrante ter sido ficto ou presumido e por suposta violação de domicílio. Olha o que ficou aqui decidido. A inviolabilidade domiciliar, garantia constitucional, esculpida no artigo 5º 11 da Carta Magna, é excepcionada, dentre outras hipóteses, em caso de flagrante delito. Então, houve um flagrante presumido ou ficto, 302, 4 do CPP. Se caracteriza este tipo de flagrante, presumido ou ficto, quando o agente é encontrado logo depois da prática do delito, portando instrumentos, armas, objetos ou papéis que demonstrem, por presunção, serem o autor da infração penal. Em caso, as instâncias de origem, lastreadas no auto de prisão em flagrante, relataram com acuidade que logo após o arrombamento da porta da frente do domicílio da vítima e subtração de alguns objetos ali existentes,
populares acionaram o serviço de emergência da polícia e informaram que Adair havia sido capturado e linchado por populares, ao passo que Jonathan teria se evadido. Então você tinha um crime cometido em coautoria. Jonathan e Adair. Adair foi capturado por populares e linchado. E Jonathan? Jonathan se evadiu, levando consigo os objetos furtados à residência do seu comparsa, do coautor, de Adair. Só que a polícia ingressou na casa de Adair e prendeu em flagrante Jonathan. Aí houve alegação de nulidade por violação de direito fundamental e inviolabilidade de domicílio. Que o STJ disse que, sem qualquer hiato, os milicianos e a vítima dirigiram-se ao local e lá no chão da casa de Adair foram identificadas as réis furtivas, promovendo em seguida a prisão em flagrante de 2 agentes. Logo, presente a relação de imediatidade exigida pela norma, resta caracterizada a flagrância presumida, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Ok, pessoal? É só isso? Não é só isso. Olha aqui, pessoal. O flagrante delito é uma hipótese que permite o ingresso na residência de outrem sem consentimento e sem ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, e a qualquer hora do dia ou da noite. Então, uma hipótese permissiva muito forte para afastar essa garantia constitucional e inviolabilidade de domicílio. Então, perceba uma coisa. Na teoria, nós vimos que qualquer modalidade de flagrante permite o ingresso na residência de outro e na casa, em qualquer compartimento habitado. Esse termo aqui, casa, deve ser interpretado de forma ampla. Já teve questão de concurso falando em albergue, qualquer lugar, escritório, qualquer lugar, sem mandado judicial. Pode ingressar qualquer hora do dia ou da noite, basta ter o flagrante. E falamos que qualquer modalidade flagrante se insere aqui nessa hipótese do artigo 5º11 da CF. Então, veja bem, uma coisa é você entender isso, outra coisa é o dia a dia do policial. Eu já vi algumas situações em que o policial, mesmo no flagrante impróprio, ele não ingressou na casa, logicamente, com receio de depois responder a um procedimento disciplinar, algum processo penal, inclusive. Veja o seguinte, isso tudo acontece, inclusive essa situação da prática do policial em geral, ele em algumas situações, ele não ingressar na casa, mesmo na hipótese de um flagrante ficto ou presumido, vamos colocar assim, até no flagrante impróprio, em razão dessa decisão do STF que vamos ver agora. Olha aqui, pessoal, decisão no RS 603616 em caráter de repercussão geral. Olha isso aqui. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em infundadas razões devidamente justificadas a posteriori. Então, o policial ele precisa justificar a posteriori por que ele ingressou naquela residência sem autorização judicial, a qualquer hora do dia ou da noite e sem o consentimento do morador. Então, o flagrante ele permite o ingresso qualquer hora do dia ou da noite, sem autorização judicial, sem ordem escrita e fundamentada, mas existe um controle que é efetivado pelo judiciário a posteriori. Por isso que, na prática, tem que se ter a cautela devida. O RE Leading Case foi o 603616. Isso aqui é muito cobrado em prova, tá certo, pessoal? Então vamos ficar atento a isso e ficamos por aqui. Estamos trabalhando o flagrante desde a captura. Então vimos na aula anterior quem pode prender, quem deve prender, quais são as situações flagranciais. Nessa aula falamos do momento da captura, se pode usar algemas e também no caso dessa pessoa que vai ser presa em flagrante evadir-se para dentro de uma casa e falamos
da inviolabilidade de domicílio. Estamos encerrando aqui com essa tese de repercussão geral do STF. E vamos seguir em frente, então, com mais prisão em flagrante na próxima aula. Até lá, um abraço.